Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. A ideia do vídeo de hoje é falar um pouco sobre análise fatorial exploratória e mais especificamente falar sobre uma técnica de retenção fatorial chamada análise paralela. A análise paralela ela é uma técnica que tem por objetivo ajudar o pesquisador a determinar quantos fatores um instrumento tem. A determinação do número de fatores é uma das coisas mais importantes que existe quando você está trabalhando com alguma medida psicológica. A medida psicológica ela é entre aspas, um proxy, do fenômeno. Então você, através da sua medida, através do seu instrumento, você está mensurando um determinado fenômeno psicológico. Óbvio que não exatamente com toda precisão, com toda a validade, mas enfim, você utiliza um instrumento para que ele represente algum fenômeno psicológico. Então, quando você escolhe o número de fatores que você vai reter no análise fatorial, isso é extremamente importante porque esses fatores, a rigor, eles vão dar conta de explicar qual é a estrutura desse fenômeno que você está trabalhando. Então, assim, quando você está trabalhando na análise fatorial, embora o nome seja análise fatorial exploratória, nem tudo é exploratório. Na verdade, tem uma série de decisões que precisam ser metodologicamente embasadas. Então, em termos de exploratório, na verdade, tem muita pouca coisa. Uma dessas decisões que precisa ser tomada é exatamente essa questão do quantos fatores o instrumento tem. Se você utiliza uma técnica de análise de retenção fatorial que vai reter poucos fatores, isso traz um certo tipo de problema. Por quê? Porque você vai ter pouca informação e essa pouca informação ela é muito simplista para uma eventual complexidade do construto. Por outro lado, um outro erro que acontece é você superestimar o número de fatores existentes. E aí, por superestimar, a gente diz reter um número maior de fatores do que o que realmente existe. Então vejam que esses dois tipos de erro, tanto a subestimação de fatores quanto a superestimação de fatores, é muito comum e é muito recorrente. E é justamente por isso que diversos pesquisadores vêm desenvolvendo ao longo do tempo diferentes técnicas de retenção fatorial. O SPSS ele trabalha com uma retenção fatorial chamada Eigenvalue maior que 1. Na verdade, essa é a única técnica que o SPSS tem e infelizmente é uma técnica péssima. Na verdade, assim, foi a primeira técnica que foi desenvolvida e ela já é conhecida na literatura por superestimar o número de fatores. Então existem alguns estudos de simulação e inclusive estudos que refazem algumas análises de artigos já publicados, que mostram que mais de 36% dos artigos que são publicados com a técnica da retenção fatorial do Eigenvalue maior que 1, o alto valor maior que 1, na verdade superestimou o número de fatores. Agora vocês conseguem imaginar a complexidade disso, o problema que isso traz para a ciência psicológica. Na verdade, assim, quando a gente cria um número muito maior de fatores, ou a gente retém um número muito maior de fatores do que o que existe, isso traz um problema muito louco, assim, porque a gente está complexificando aí o fenômeno, criando fatores espúrios, criando fatores que tem pouquíssima explicação lógica, ou até mesmo criando fatores que não têm absolutamente nenhum poder explicativo, ou seja, a gente está criando teorias equivocadas, teorias psicológicas equivocadas. Então isso é extremamente perigoso e é justamente por isso que esse vídeo vai tratar de apresentar para vocês a técnica da análise paralela, que é uma das técnicas mais famosas aí e uma das mais rigorosas também na retenção de fatores. Para o exemplo da aula de hoje, eu vou fazer uma análise com o questionário do Big Five. Na verdade, é o marcadores reduzidos da personalidade, que é um instrumento que foi desenvolvido pelo Wagner de Lara Machado, da PUC do Rio Grande do Sul, e pelo Nelson Hauck Filho, da Universidade de São Francisco, grandes amigos meus. Então, a gente espera que esse instrumento ele tenha 5 fatores, de acordo com o modelo do Big Five da personalidade, que é extroversão, conscienciosidade, socialização, abertura à experiência e neuroticismo. Então a gente vai realizar uma análise fatorial exploratória no SPSS. Eu vou mostrar para vocês que lá não vai funcionar e eu vou depois mostrar para vocês que utilizando a técnica da análise paralela ela consegue reter exatamente o número de fatores esperados. Então vamos lá.
Então, pessoal, eu estou aqui com meu banco de dados aberto. Então, são 25 itens, né, sendo 5 para cada um dos 5 fatores. Então, cada fator é composto por 5 itens. Então, vejam só, se a teoria do Big Five diz que o instrumento é composto por 5 fatores, eu deveria esperar então que a análise fatorial ela me desse 5 fatores, né? Então, vamos fazer uma análise fatorial aqui no SPSS, clicando em analisar, fator, redução de dimensão, fator. A gente vai colocar todos os itens aqui, né? Então, clica no último, segura Shift, clica no primeiro, passa tudo para cá. A ideia não é, né, detalhar tudo aqui sobre análise fatorial para vocês, né, mas vou falar algumas coisinhas rápidas aqui. Aqui em extração, né, vocês precisam trocar isso aqui de componentes principais para alguma dessas outras opções, né. Basicamente, de maneira simplista, as únicas duas que funcionam aqui é a Maximum Likelihood, né, que está aqui chamada de probabilidade máxima aqui no meu SPSS em português, ou fatoração de eixo principal, né. Então a gente escolhe fatoração de eixo principal, em inglês é Principal X Factoring. E aí vejam só, aqui, né, a gente diz assim, olha, extrair, né, tem aqui a opção de extrair fatores. E aí ele vai dizer assim, ó, com base no valor próprio, né, alto valor ou eigenvalue, valores próximos superiores a 1. Então isso aqui é a técnica do eigenvalue maior que 1, né? Ou a única opção que ele me dá é fixar, né, arbitrariamente o número de fatores. Então eu digo, eu quero 2, ou então eu quero 3, ou eu quero 4, eu quero 5. Mas vejam que, como eu falei para vocês, essa decisão do número de fatores ela não pode ser uma decisão arbitrária, né? Ela precisa ser uma decisão metodológica. Então o ideal é que a gente tivesse outras opções aqui, mas o SPSS não dá. Então vamos aqui pela lógica do eigenvalue maior que 1. Então, a gente clica aqui em continuar. Aqui em rotação, eu vou solicitar rapidamente aqui uma rotação oblíqua, né, que permite a correlação entre os fatores, né, então uma escala de personalidade, os fatores são correlacionados, então eu solicito uma rotação oblíqua. Pontuações, desculpa, não, opções, eu vou pedir para ele classificar por tamanho, né, as cargas fatoriais vão ficar hierarquicamente classificadas, né, da maior para menor, clique em continuar. E ainda, aqui em descritivos, eu vou pedir, desculpa, onde é que está você? Desculpa, aqui ó, aqui em extração eu vou pedir o diagrama de sedimentação, que é o famoso script plot. É um gráficozinho que vai plotar os eigenvalues para a gente ter mais ou menos uma ideia do que é que vai acontecer ali. Então vamos lá, continuar, aperta OK. Pronto, saiu aqui a minha análise, né? Então pessoal, vejam só, a técnica do eigenvalue maior que 1, ela vai me dizer que eu devo reter a quantidade de fatores que tenha eigenvalue maior que 1. Esse eigenvalue aqui, ele sai aqui nessa tabela, né, chamada variância total explicada. Veja que por essa técnica do eigenvalue maior que 1, ele está me dizendo que eu deveria reter 7 fatores, tá? Então isso aqui já me traz um problema, né? Porque a minha teoria diz que são 5, e aí ele tá me dizendo que são 7. Então o que acontece, pessoal? Qual é a lógica do eigenvalue maior que 1? O eigenvalue está relacionado à variância explicada dos fatores, né? Então assim, toda a ideia é, bem, o eigenvalue maior que 1 quer dizer que o fator retido, ele vai explicar mais do que um item, né? Então assim, e por quê? Eigenvalue maior que 1 significa explicação de variância explicada maior do que um item. Porque olha só, vejam que aqui, ó, essa minha escala tem 25 itens, então ele vai me gerar, né, 25 possibilidades de fatores, tá? Se eu somo tudo isso que está aqui, tudo isso que está aqui, isso aqui vai dar 25, né? Então, só para mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui, né, tudo aquilo ali somado, né, 4,771, 2944, tal, os 7 fatores aqui com eigenvalue maior que 1, e a soma disso tudo aqui é 25, é exatamente a mesma quantidade de itens que eu tenho. Bem, então a ideia do eigenvalue maior que 1 é o seguinte, olha, você só deve reter fatores que tenham eigenvalue maior que 1, porque esse fator ele vai ter mais variância explicada
do que um item sozinho, né? Como a análise fatorial é uma técnica que visa a reduzir o número maior de itens a um número menor de fatores, obviamente não tem sentido você reter um fator que vai explicar menos do que um item. Isso faz total sentido, né? Então é isso que a técnica do Eigenvalue vai solicitar, né? Então retenha fatores que expliquem mais do que um item, ou seja, Eigenvalues maior que 1. Bem, acontece, pessoal, que a técnica do Eigenvalue ela é uma técnica que os cálculos dela são relacionados sem considerar erro de amostra, né? Utiliza na base dos cálculos dados populacionais, né? Uma estatística populacional. Então acaba que esse tipo de retenção ela é muito passível de erro amostral, né? Então a gente precisa utilizar outras técnicas, né? Como por exemplo a análise paralela, que vai contrastar os resultados do Eigenvalue da nossa amostra com Eigenvalues gerados aleatoriamente. Então a partir de agora eu vou passar a explicar para vocês o que é a análise paralela e o que é que ela faz. Então pessoal, eu vou aqui para um slide para deixar um pouquinho mais claro, tá? Bem, a análise paralela. A análise paralela ela é uma técnica que foi desenvolvida por esse cara, aqui John Horn, né? Ele era um pesquisador e trabalhou muito, né, desenvolvendo teoria da inteligência, do fator G, e ele desenvolveu também a técnica da análise paralela. A análise paralela é um procedimento estatístico de simulação, Monte Carlo, que vai comparar os Eigenvalues que foram gerados pelo nosso banco original com Eigenvalues que são gerados a partir da criação, né, da simulação de centenas ou milhares de bancos de dados aleatórios, né? Então, o que é que a simulação Monte Carlo vai fazer? Ela vai construir uma quantidade X que você determina de bancos de dados, e esses bancos de dados eles vão ter exatamente, né, esses bancos de dados aleatórios eles vão ter simulados, eles vão ter a mesma estrutura do seu banco de dados original. E aí o que é que é essa mesma estrutura? Você vai ter a mesma quantidade de itens, então no nosso exemplo seria um banco de dados aleatório composto por 25 itens. Ele vai ter a mesma amplitude de resposta, então no nosso caso as respostas da escala Likert variam de 1 a 5. Então os bancos simulados também vão ter padrões de respostas aleatórios, mas criados com amplitude de 1 a 5, e ele vai criar também os bancos de dados com a mesma quantidade de respondentes, que no nosso caso ali são, não sei, mas digamos que sejam 600 respondentes. Então ele vai criar, por exemplo, o padrão geralmente é 500, ele vai criar 500 bancos aleatórios com padrões de respostas variando de 1 a 5 para 600 pessoas e para 25 itens. E ele vai gerar os Eigenvalues desses bancos simulados, desses bancos que são totalmente sem sentido, né? Afinal de contas o padrão de resposta ali é totalmente aleatório. E ele vai contrastar a média desses Eigenvalues com o nosso Eigenvalue do nosso banco original, tá? Então o que é que acontece? Toda a ideia é, bem, se os Eigenvalues dos bancos aleatórios forem maiores do que os Eigenvalues do banco original, isso mostra que aquele fator do banco original muito provavelmente é um fator espúrio, é um fator baseado em erro amostral, tá? Então pessoal, o SPSS não faz isso, então a gente vai precisar ir para um outro software, né, que eu recomendo muito que vocês aprendam, que é o Factor. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem, porque o Factor ele vai gerar, né, ele vai gerar o resultado da análise paralela. Só que antes de abrir o Factor, pessoal, eu queria falar para vocês uma coisa rápida. Existem duas técnicas de análise paralela. A primeira é a análise paralela clássica, né, que foi desenvolvida pelo Horn em 1965. E como eu acabei de mencionar, né, essa técnica é baseada na comparação dos Eigenvalues do seu banco original com os bancos aleatórios e parte, né, de uma simulação Monte Carlo, ou seja, os bancos são criados aleatoriamente. Só que os caras que desenvolveram o Factor, que se chama Timmerman e Lorenzo Serva, eles desenvolveram uma coisa que eles chamaram de implementação otimizada da análise paralela. Então, ao invés de se basear em Eigenvalue, eles se baseiam em variância explicada, né? Então ele faz essa mesma comparação que eu falei para vocês, eles fazem baseado na variância explicada dos fatores, e eles fazem, né, um procedimento, né, de criação de novos bancos chamado permutação aleatória dos dados observados, né, dos valores amostrais, enquanto a análise clássica ela vai trabalhar com simulação Monte Carlo. A diferença, né, dessas duas formas de
de simulação é que a simulação Monte Carlo ela vai criar dados que são completamente novos, né? Dados que são completamente aleatórios. Já a implementação otimizada, né, que utiliza a permuta aleatória dos valores amostrais, para vocês entenderem isso, né, vamos aqui bem para o termo, né, permutação aleatória, né, ou seja, uma substituição aleatória dos valores amostrais. Então aqui, pessoal, não é criado, né, bancos novos. O que acontece é o seguinte: alguns participantes, né, na criação de cada um desses bancos, alguns participantes saem, outros são duplicados e assim vai acontecendo, né, de forma aleatória pela quantidade de vezes que a gente quiser. Então vejam, né, que na verdade ele vai trocando os valores do nosso banco de dados, mas de acordo com as próprias respostas que a gente tem, ou seja, os dados eles são aleatoriamente substituídos a partir dos dados da nossa própria amostra. Então aí ele vai gerar 500, 1000, enfim, a gente solicita quantos quiser. E ele vai trabalhar com a variância explicada dos fatores. Então são essas duas diferenças, tá? O Factor ele fornece as duas opções, né? Então eu vou mostrar para vocês e vamos lá. Bem, pessoal, eu abri aqui o Factor, né? Como vocês podem ver, o Factor é um programa super simples, ele tem uma interface aqui muito simplista. A primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para ele ler o arquivo, né? Então a gente clica aqui em Read Data. O arquivo já está aqui aberto, né? Eu escolhi o arquivo aqui na pasta onde ele estava. E aí ele já reconhece, né, que são, na verdade, 590 participantes, 25 itens. Ele me pergunta aqui qual é o código de missing, né? 999, já é o padrão. E automaticamente essa opção aqui, né, de computar reamostragem por Bootstrap vai estar marcada. Mas para fins de simplicidade eu vou desmarcar, tá? Senão a análise vai demorar muito mais. Aperto OK. E aí eu venho aqui, ó, em configurar análises, tá? Veja, a ideia não é ser um tutorial do Factor, tá? Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas eu só quero mostrar aqui para vocês, tá? Então, a gente vai então, né, manter aqui as 25 variáveis, né, incluídas, porque o banco só tem as variáveis que eu quero, né? E aí vejam só, procedimento para determinar o número de fator, análise paralela. Quando eu clico aqui em configurar análise paralela, ele vai me dar as duas opções, né? A implementação clássica, que eu falei para vocês, e a implementação otimizada, né? Então, eu vou manter aqui como padrão, né, 500 matrizes de correlações aleatórias, permutação dos dados da amostra, né, como eu mencionei para vocês. Aqui tem, né, aqui ele pergunta, né, um número arbitrário de fatores, né, para que a análise possa rodar. Então a gente geralmente, o próprio programa deixa aqui geralmente um número alto, né, então ele deixa aqui como padrão 18, dependendo do banco de dados, dependendo da quantidade de itens, isso aqui muda, tá, mas não precisa mexer nisso. A gente aperta aqui em OK. Aí vejam, né, só algumas pequenas configurações rápidas. Eu vou pedir que a análise seja feita numa matriz policórica, né, que vai considerar a natureza ordinal das respostas. Então, correlação policórica, ele já reconhece, né, o padrão de resposta de 1 a 5. Eu vou pedir uma análise robusta, né, para questões de desvio de normalidade, e vou selecionar o método adequado para dados ordinais, né, o DWLS. Não vou entrar muito em detalhes aqui, tá, pessoal, mas é só para vocês verem, né? Lembrem que o objetivo desse vídeo é para mostrar para vocês que o Factor vai conseguir reter os 5 fatores que o SPSS não conseguiu. Então eu coloco aqui, né, o output, o arquivo que ele vai gerar o resultado, e aperto OK. Quando eu faço isso, eu vou então computar a análise, tá? Então, pessoal, quando a gente termina de rodar a análise, né, ele vai sair um output, né, que é o arquivo de saída, mais ou menos parecido com esse, e aí vai trazer uma série de informações, né? A primeira coisa que ele traz, né, são os procedimentos metodológicos, né, que você escolheu. Depois ele traz algumas estatísticas descritivas dos itens, né, a média, intervalo de confiança, tal. Padrão de resposta para cada categoria dos itens. Isso não importa muito para a gente nesse momento, tá? O que eu quero falar para vocês é a questão do Eigenvalue e da análise paralela. Então vamos lá. A gente vai descendo, vai descendo. E aí, ó, a gente vai chegar numa parte aqui do output chamada variância explicada baseada em Eigenvalues, né? Então vejam que
ele me traz aqui também, né, 7 fatores, né, com eigenvalue maior que 1, né, o mesmo resultado do SPSS, só que quando a gente desce mais um pouquinho aqui, ó, ele vai me dar, ó, análise paralela, tá? Então na análise paralela aqui, pessoal, ele vai me dar a seguinte situação, ó. Ele vai me dar 5 fatores aqui que tiveram, né, variância explicada maior do que variância explicada dos dados aleatórios, né? Então vejam que aqui ele vai me dizer assim, ó, a variância explicada, né, porcentagem de variância dos dados reais, né, das variáveis dos dados reais. Então ele vai me dizer, né, que o primeiro fator teve uma variância explicada de 22,99, o segundo fator 14, o terceiro fator 10, o quarto fator 8 e assim sucessivamente. Depois ele vai me dar, né, uma média das variâncias explicadas, né, aqui, e ele vai me dar também, né, uma terceira coluna que é a média, né, mas considerando o intervalo de confiança, né. Então essa terceira coluna ela é a mais confiável, tá? Então, pessoal, qual é a sacada, né? Como é que a gente compara isso? Bem, a partir de então a gente só deve reter os fatores que tiveram variância explicada maior do que a variância explicada gerada pelos dados aleatórios, né? Justamente por aquela lógica, né? Porque se dados aleatórios são capazes de gerar variância explicada maior do que os seus dados, muito provavelmente isso é fruto do acaso, né? Então, pessoal, existe um gráfico, né, que é bem conhecido na análise paralela, que é um gráfico como esse aqui, ó, em que você, de um primeiro lado, você plota, né, a sua variância explicada, né, os seus eigenvalues, né, originais aqui, né. No nosso caso a gente está trabalhando com a variância explicada, né, porque como eu falei para vocês ela é mais confiável, e no outro, né, na coluna B, a gente plota as variâncias explicadas dos dados aleatórios, né, e aí a gente gera, né, aqui, esse arquivozinho de Excel foi montado por mim, mas eu vou repassar para vocês, pode pegar aí no link aí embaixo. E aí vejam só, né, esse gráfico aqui ele nada mais é do que ele é um plot desses valores aqui, né. Então, na linha fechada, né, a linha completa, ela é a variância explicada dos dados originais. Já a linha pontilhada é a variância explicada dos dados aleatórios, né. E aí vejam, pessoal, que a gente deve reter o número de fatores a ser retido se refere àqueles cujo valor seja acima dos dados aleatórios, né? Cujo valor dos dados originais seja acima dos dados aleatórios. Então vejam quantos fatores a gente tem: 1, 2, 3, 4 e 5, ó, 5. Então, pessoal, a partir daqui, né, a partir do sexto fator e do sétimo fator, e enfim, todos os outros, ele já é abaixo, né, ele já tem variância explicada abaixo do que a variância explicada pelos dados aleatórios. Então esses fatores aqui eles são todos frutos de erro amostral. Vejam que o SPSS então, né, dizia que o meu instrumento do Big Five ele tinha 7 fatores, né? Aí imagina, né, o pesquisador desconhecido, ele muitas vezes ele vai tentar, né, criar uma teoria que justifique esses 7 fatores, né? Ele vai tentar explicar que, sei lá, alguns itens que se agruparam no sexto fator, no sétimo fator, significa alguma coisa qualquer. Então, na verdade, a gente acaba, né, muitas vezes criando teorias ou tentando justificar os nossos achados, criando teorias espúrias por achados que também são gerados a partir de erros metodológicos, né? Então, fica aí a dica, pessoal, não use mais, né, o critério do eigenvalue maior que 1 para retenção fatorial. A análise paralela, então, ela é muito mais interessante. O próprio Factor, né, na verdade, ele oferece para você a forma mais atual de se trabalhar com análise paralela, e o Factor também ele traz, né, outras opções de técnicas de retenção fatorial, todas que se mantêm no Factor são muito boas, né, mas eu não posso me deter aqui a explicar todas, mas a análise paralela aí já é uma excelente solução para você. E cabe destacar, né, que é muito lindo de se ver uma técnica que consegue reter, né, o número de fatores adequado, né? Instrumento Big Five composto por 5 fatores, análise paralela vai lá e me diz, são 5 fatores.
Para não alongar o vídeo, eu não vou me deter tanto nisso, né? Mas se a gente fosse olhar as cargas fatoriais, né, o agrupamento dos itens, vocês iam ver que deu tudo direitinho, né? Tudo bonitinho. E aí vai até uma outra dica, né? Se você quiser trabalhar com uma escala reduzida de personalidade, busca aí os marcadores reduzidos de personalidade do Wagner e do Nelson, beleza? Bem, era isso, pessoal. Fica bem, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, né, dá um like aí, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar e ajuda o canal a crescer, beleza? Um abraço.